Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 29 de outubro de 2012. Estamos juntos há 260 dias e hoje vamos ler o capítulo 9 do Apocalipse. Temos dito a você que o livro do Apocalipse apresenta em ciclos as coisas que vão acontecer desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda e que cada ciclo traz informações maiores e mais completas e de uma perspectiva diferente a respeito desta época, que é a época que nós estamos vivendo. O primeiro ciclo é o ciclo das 7 igrejas, capítulo 1 a capítulo 3, onde nós vemos Jesus reconhecendo a perseguição, o sofrimento da igreja, mas incentivando a igreja a permanecer fiel. O segundo ciclo, capítulos 4 a 7, o ciclo dos 7 selos, onde o Cordeiro que está no trono, que tem o poder de abrir o livro da história, vai desatando os selos e à medida em que o Cordeiro determina, a história progride. E ainda que haja perseguição à igreja, a história está debaixo do controle do Cordeiro, que vai inclusive vingar os inimigos da igreja, exercendo o juízo final sobre todos aqueles que se opõem a Deus. Termina o segundo ciclo no primeiro verso do capítulo 8 e começa o terceiro ciclo no segundo verso do capítulo 8. E o terceiro ciclo agora é o ciclo das trombetas. Trombetas que são um importante símbolo de juízo no Antigo Testamento. Toda vez que a trombeta é tocada, o povo devia se preparar para enfrentar a guerra, enfrentar o inimigo ou alguma calamidade. E nós vemos então, neste terceiro ciclo, que o clamor da igreja que aparece no segundo ciclo, lá no quinto selo, Deus, até quando o Senhor não vai julgar as pessoas que estão oprimindo o teu povo? Esse clamor começa a ser muito bem respondido agora no terceiro ciclo. Lembrando a linguagem do Antigo Testamento, quando Deus puniu o Egito por oprimir o povo de Israel, João aqui nos mostra nesta visão uma grande conexão entre as trombetas e as pragas do Egito que puniram os opressores do povo de Deus. É por isso que a primeira trombeta nos lembra a sétima praga, que é a chuva de pedras. A segunda trombeta nos lembra a primeira praga, que é a transformação da água em sangue. E assim por diante, até que na quarta praga nós tenhamos as trevas. Na quarta trombeta nós tenhamos as trevas que nos lembram da nona praga. Nestas 4 primeiras trombetas, que são o assunto do capítulo 8, nós temos sempre os juízos de Deus sobre a humanidade, que oprime a igreja, a mostra de que Deus de fato vai vingar a sua igreja e vai levar os seus planos a uma consumação final e vai mostrar a sua glória, o seu poder, a sua ira e o seu juízo. Tudo isso no capítulo 8 está acontecendo sobre a criação. É sobre os mares, os rios, a natureza como um todo, que os primeiros sinais das 4 primeiras trombetas recaem. Mas, como sempre aconteceu, nos selos, por exemplo, uma intensificação das coisas à medida que os selos eram abertos, também vai acontecer aqui no ciclo das trombetas. Na medida em que as trombetas vão soando, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. E se nas 4 primeiras trombetas o objeto da ira de Deus era a natureza, agora na quinta e na sexta trombeta, que são o assunto deste capítulo 9, a ira de Deus vai cair sobre os homens. O juízo de Deus executado em cada uma das trombetas cairá sobre os homens. E é por isso que agora os juízos de cada uma das trombetas que restam, as 3 últimas trombetas, a quinta, a sexta e a sétima, são chamados também de ais. Veja que no verso 12 do capítulo 9 é dito que o primeiro ai passou, é a quinta trombeta. Que também nos lembra um pouco da praga dos gafanhotos, a 8ª praga lá do Egito. E nos faz entender então que Deus continua a executar o seu juízo sobre aqueles que oprimem a igreja. Só que agora João está tomando o exemplo dos gafanhotos e a figura dos gafanhotos para descrever esse juízo. É muito interessante notar que o Antigo Testamento sempre é evocado. E isso era feito não só para mostrar a unidade da revelação e do plano de Deus, mas também porque João escrevia isso estando preso. E ele estava preso por ser considerado uma pessoa que pervertia o domínio do Império Romano. E se ele pregasse que Cristo é quem domina e não César, ele teria maiores complicações ainda. Se esse livro caísse nas mãos erradas, o que poderia ter acontecido? Então todo este código que invoca grandes imagens do Antigo Testamento é escrito de propósito assim, para que as coisas sejam interpretadas e corretamente entendidas apenas por aqueles a quem a mensagem se endereça, que são as pessoas da igreja.
O perigo grande está quando você tenta interpretar isso de uma maneira alegórica demais. E tentando estabelecer conexões com o que acontece nos nossos dias, muita gente acabou postulando interpretações muito sensacionalistas. Um dos exemplos mais conhecidos é este livro, de Hal Lindsey, Anos 80, Contagem Regressiva para o Juízo Final. Ele leu aqui os gafanhotos do capítulo 9 a partir do verso 7 como a personificação dos helicópteros Apache e Comanche da Força Aérea dos Estados Unidos. E achou que isso se referiria a uma batalha da época da Guerra Fria, em que o capitalismo e o comunismo se digladiariam num combate final, em guerras atômicas e tudo mais. Para ele, a coroa que parecia de ouro na cabeça do gafanhoto era o capacete do piloto, um capacete cromado. O rosto de homem eram os faróis do helicóptero sugerindo olhos. Os cabelos de mulher seriam a hélice do helicóptero rodando. Os dentes de leão do helicóptero seriam as metralhadoras posicionadas. As couraças de ferro seriam a armadura militar desse helicóptero. E o barulho das asas seria o barulho do rotor da hélice. E por fim a cauda, como cauda de escorpião, seria aquela parte final do helicóptero usada para dar o equilíbrio, para ajudar o helicóptero a fazer curvas. Perceba como isso pode ser perigoso, porque esse livro, que vendeu milhões de exemplares nos Estados Unidos, postulava que as pessoas seriam aquelas que seriam a última geração, a geração de quem os profetas estavam falando. Eles achavam, naquela época, que eles veriam os últimos dias e que aqui teríamos essa descrição. Não é nada disso. A Guerra Fria já acabou, o comunismo já passou, a Rússia não é mais uma potência que preocupe com questões de guerra nuclear, e nós estamos vendo, portanto, que esse tipo de interpretação é muito perigosa. O que nós temos aqui, mais uma vez, é um símbolo que deve ser tomado no seu todo. Deus está julgando o mundo, e à medida em que trombetas soam, Ele está cada vez mais mostrando: eu julgarei aqueles que se opõem ao meu plano, eu julgarei aqueles que oprimem a igreja. E nas primeiras 4 trombetas, ele vai dando avisos desse julgamento que recaem sobre a natureza. Mas na 5ª, na 6ª e na 7ª, o aviso de Deus recairá sobre os homens. É por isso que essas trombetas são chamadas de ais. E novamente, figuras do Antigo Testamento são chamadas para nos ajudar nessa interpretação. Você vê que um anjo toca a 5ª trombeta e uma estrela caída do céu vem à terra. A estrela caída aqui é uma figura de Satanás. Satanás recebe de Deus algumas capacidades. Foi-lhe dada a chave do abismo. Satanás não tomou, ele recebeu a chave do abismo. Verso 3. Foi-lhe dado poder para atormentar os homens. Isso também foi algo que Deus controlou, como acontecia no caso do cordeiro abrindo os selos. No entanto, esse poder que foi dado a Satanás era um poder limitado. Por quê? Ele não podia atormentar todos os homens, mas somente aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ele também não podia matar os homens, como diz o verso 5, mas só atormentá-los. E ainda assim, durante um prazo determinado, como diz o verso 5, um prazo de 5 meses. Alguns acham que 5 meses é exatamente o tempo de vida de um gafanhoto, desde a sua fase de larva até a sua fase adulta, quando ele causa maior destruição. É possível, mas nós não precisamos ficar presos demais a detalhes para não cairmos no tipo de erro que aquele livro que eu acabei de lhe mostrar acaba cometendo. Então, a grande questão aqui é notarmos que, nos últimos tempos, Satanás terá o poder de libertar anjos do abismo para atormentar a alma da humanidade, mas isso não acontecerá sobre a igreja selada, sobre o povo de Deus, mas sim sobre aqueles que não são do povo de Deus. Isso vai acontecer de forma contida, Deus vai autorizar que isso aconteça, vai mandar que isso aconteça. No entanto, tudo isso está debaixo do poder soberano de Deus e é nada mais, nada menos do que um sinal, um juízo, um anúncio de juízo de que Deus está vindo para julgar todas as pessoas. É uma convocação também para o arrependimento. Todos os demais detalhes a respeito desses gafanhotos devem ser tomados como figurativos. Tentar especular o que são as couraças, por que a cauda de escorpião, por que os dentes são de leão e tudo mais, é ir longe demais. O que basta para nós aqui é lembrar que a praga dos gafanhotos no Egito foi cruel e que no livro de Joel, por exemplo, o gafanhoto é descrito como uma evidência da praga. Se você notar o capítulo 2 de Joel, você vai ver que é a trombeta quem anuncia a destruição e um grande exército vindo
para combater o povo de Deus era nada mais nada menos do que a concretização de um sinal que os próprios gafanhotos haviam anunciado antes. Isso tudo é o que podemos dizer. No mais, um detalhe que podemos ter clareza para explicar é o detalhe do verso 11, que o rei, o anjo que reinava sobre o abismo, tem o nome hebraico de Abaddon e em grego de Apolion, que quer dizer destruidor. É fácil, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, isso aqui fica claro, Deus concedendo a Satanás esse poder para atormentar os homens, mas um poder limitado. Ele não pode fazer o que quer, ele não pode fazer quando quer, mas é tudo debaixo do poder de Deus, e isso um sinal de que Deus está trazendo o seu julgamento. Essa é a quinta trombeta. A sexta trombeta começa no verso 13, e é chamada de segundo ai. E no início da descrição desta sexta trombeta, nós vemos uma coisa que já discutimos no sermão de ontem, que quando o anjo tocou a sexta trombeta, João ouviu uma voz que vinha do altar de ouro que estava na presença de Deus. Essa voz, a gente já sabe, representa a oração, a intercessão da igreja, clamando para que Deus execute o seu juízo. E então, essa voz dizia ao anjo que soltasse os 4 anjos que se encontram junto ao grande rio Eufrates. Se você mais uma vez voltar ao Antigo Testamento, você vai ver que no rio Eufrates estiveram sempre os reinos que se opuseram a Deus. O reino da Assíria, que levou para o cativeiro o povo do reino de Israel, o reino do norte, está às margens do Eufrates. O reino da Babilônia, que levou para o cativeiro o povo de Judá, o reino do sul, também está às margens do Eufrates. E eles vinham, e a descrição que era usada na Bíblia para trazê-los como homens de guerra, eram como cavaleiros poderosos que vinham do Eufrates. Então João toma essa figura emprestada aqui para mostrar também que as guerras e os inimigos e os combates que estão recaindo sobre a humanidade são um símbolo de que o juízo de Deus está a caminho. E você vê aqui que há um progresso. Se na quinta trombeta os homens não podiam morrer, mas só seriam atormentados, agora nessa sexta trombeta é dado a esse povo, a esse exército, autoridade para matar, mas matar apenas a terça parte dos homens. Novamente o juízo é contido. Novamente o juízo está sob o controle de Deus. Por quê? Porque eles têm hora, dia, mês e ano marcados para fazer isso, como diz o verso 15. É um exército muito poderoso, 200 mil soldados, isso mesmo? 20 mil vezes 10 milhares, 20 mil vezes 10 mil, dá 200 milhões, é isso mesmo. Então você percebe que é um número muito grande, mas é um número, apesar de espantoso, de gente que tem dia, hora, ano, mês para agir e que tem um limite para agir, só pode matar a terça parte dos homens. Então você percebe que eles também são descritos aqui de maneira muito intensa e há uma grande semelhança na figura de descrição aqui. Nos dois casos, tanto na quinta quanto na sexta trombeta, há cavalos, há leões, couraças, cauda, e a única diferença básica da descrição da quinta para a sexta trombeta é que na quinta fala-se em escorpiões e na sexta fala-se em serpentes. Mas esses detalhes não devem nos distrair. O ponto básico do capítulo é, por causa da intercessão da igreja, aquilo que vimos ontem à noite, capítulo 8, versos 3 e 4, Deus está mandando o juízo sobre aqueles que oprimem e perseguem o seu povo, atendendo à intercessão que foi revelada lá no quinto selo. E então esses juízos são prenúncios do grande julgamento de Deus. Eles vão se intensificando à medida em que a história caminha, mas eles acontecem também em todas as épocas. Poucas épocas foram de tanta perseguição à igreja quanto a época do Império Romano, nos dias em que este livro estava sendo escrito. Temos perseguição ainda hoje e certamente ainda a teremos, mas nada disso está escrito para que a gente faça um cronograma e marque Jesus só pode voltar daqui a tantos anos. Isso que Hal Lindsey fez não pode ser feito. E isso precisa ficar bem claro para nós. É certo, nós podemos esperar tormento, nós podemos esperar calamidades neste mundo, como símbolos de um juízo divino que está por chegar. Isso é uma forma pela qual Deus está convocando a humanidade ao arrependimento, porque ele anuncia, em breve eu venho para o julgamento. No entanto,
o resultado apontado na parte final do capítulo 9 é que os homens não têm se convertido apesar de tantas evidências do julgamento futuro. Diz o verso 20, que os homens que não morreram por causa desta matança da sexta trombeta, eles não se arrependeram das obras das suas mãos. Não deixaram a idolatria, não deixaram seus assassinatos, as suas feitiçarias, nem suas prostituições ou furtos. Isso só mostra para nós que o juízo de Deus sobre os ímpios é mais do que justo, é justificado. Então, nós estamos agora prestes a ver a sétima e última trombeta, o terceiro ai. No entanto, de maneira muito semelhante ao que aconteceu no segundo ciclo, entre o sexto e o sétimo selo nós tivemos um intervalo para contar sobre a igreja. Volta lá para você ver. O sexto selo está no final do capítulo 6 e o sétimo está no começo do capítulo 8. Todo o capítulo 7 é um interlúdio entre o sexto selo e o sétimo. Quase que um intervalo comercial para o último capítulo desse drama. E a mesma coisa vai acontecer aqui neste terceiro ciclo, que é o ciclo das trombetas. Entre a sexta trombeta, que está no capítulo 9, verso 13, e a sétima, que está no capítulo 11, verso 15, nós vamos ter outros assuntos, que são os assuntos do capítulo 10 e do capítulo 11, que nós vamos discutir a partir de amanhã, se Deus nos permitir. O que lembramos mais uma vez aqui é que cada vez que nós vemos fome, guerra, morte, tormento, degradação espiritual neste mundo, nós precisamos atentar para o fato de que tudo isso está apontando para a realidade. Deus vai julgar o mundo, a igreja será preservada, Deus está controlando isso, e nós podemos ter a certeza de que o sangue dos mártires será vingado, e que todo aquele que perseguiu o povo de Deus vai ter que prestar contas ao Senhor. Essa é a grande mensagem, é o grande conforto que todos nós podemos encontrar. E eu espero que essa certeza esteja encorajando o seu coração, que esteja lhe dando paz para enfrentar, quem sabe, as suas lutas diárias e as próprias dificuldades que você possa estar tendo em virtude de ser cristão. A gente se encontra aqui amanhã para estudar o capítulo 10, se Deus quiser. Boa leitura para você, bom estudo e até lá.